Nos meus estudos de mestrado em economia com ênfase no meio ambiente, eu achei super interessante um artigo do economista William Nordhaus, Nobel em Economia em 2018, cujo título é The Architecture of Climate Economics: Designing a Global Agreement on Global Warming. Este artigo, publicado em 2011, versa sobre a arquitetura da economia climática, ao fazer uma análise acerca da ineficácia, no qual ele chama de medidas opacas, dos grandes acordos globais para as mudanças climáticas, considerando à época o Protocolo de Kyoto. Seu ponto de partida é que a questão dos grandes volumes de emissão de carbono na atmosfera não se trata de uma falta de vontade política ou da negação à ciência, por exemplo, mas de uma certa arquitetura equivocada para lidar com a questão. Pois o problema, na sua visão, assenta-se na externalidade negativa das emissões, ou seja, o custo social não é assumido pelo poluidor, de modo que tal correção, ou seja, mudança de design, seria voltada à cobrança da poluição na forma de um imposto do carbono. Em síntese, por um preço que possa minimamente refletir os danos sociais e ambientais. E esse imposto, segundo o autor, comunica positivamente com quatro eixos: com a demanda, pois à medida em que os consumidores pagam mais por algo que polui, tendem a reduzir seu consumo. Pela oferta, ou seja, pois quem produz a energia é um custo, onde o seu aumento, ou seja, via o imposto, o encoraja na busca de soluções alternativas. Essa busca por soluções alternativas starta a inovação, pois a necessidade de outras soluções cria um ambiente de incentivo à inovação. E, finalmente, a descentralização, pois, na sua visão, a decisão deixa de vir de um comitê, por exemplo, onde se escolha a melhor tecnologia a ser utilizada, de modo que o preço, no caso o mercado, passa a fazer esse trabalho. Porém, o ideal é que esse imposto seja harmonizado internacionalmente, medida em que ele questiona, por exemplo, o Acordo de Kyoto, uma vez que tal protocolo criou uma divisão, uma concha de retalhos, impondo metas aos países industrializados e desobrigando de qualquer meta os países em desenvolvimento. Sua crítica é provocativa e ao mesmo tempo inquietante, no qual ele chama de um esforço caro e inútil, ou seja, em 1990, os países industrializados eram os responsáveis pela maior parte das emissões. Porém, em 2010, com a saída dos Estados Unidos do acordo e o crescimento da Índia e China, os países que realmente tinham metas de redução representavam apenas um terço das emissões globais. Portanto, Nordhaus usou seu modelo para calcular o custo desta não participação integrada de todos os países, que resultou, segundo ele, num custo 7 vezes superior do que se todos tivessem participado. Ele definiu o mercado de carbono, ou seja, o Cap and Trade, que é um sistema baseado no mercado para reduzir a poluição, definindo um limite máximo, o cap, de emissões, permitindo e criando um mercado de licenças, o trade, como instrumentos opacos, dotados de ativos de alta volatilidade. Portanto, sua proposta no artigo foi justamente a inversão deste design, desta arquitetura. Ou seja, ao invés de fixar uma quantidade de emissão, deixando o preço flutuar descontroladamente, o que deveria ser fixado era o preço do carbono através do imposto, deixando que a sua quantidade de redução, se ajustasse a este preço. Ele reconhece a dificuldade de sua implantação global, entre outros pela questão política, porém a sua provocação é para um olhar além, onde, segundo ele, os benefícios são superiores quando analisados aspectos da simplicidade, estabilidade e transparência. Por exemplo, há simplicidade e experiência na taxação de impostos, visto que todos os países possuem uma estrutura mínima fiscal. Experiência essa que não se observava à época sobre o Cap and Trade. Os impostos oferecem ainda uma estabilidade de preço, tudo o que os investidores precisam, ao contrário do Cap and Trade, onde sua volatilidade é sensível a alterações bruscas. E finalmente a transparência, que é um ponto super importante, pois no caso do imposto, o dinheiro vai do emissor direto para o governo, enquanto as licenças podem ser capturadas por grupos de interesse, dando espaço, inclusive, à corrupção.
Portanto, o que se resume do artigo é uma proposta, uma mudança de arquitetura econômica voltada ao imposto de carbono harmonizado internacionalmente, por considerá-lo mais robusto, transparente e eficaz. Portanto, eis a minha reflexão. O que penso? A sua análise assenta-se num pressuposto claramente neoclássico, de correção de externalidade por meio de precificação. Porém, acredito haver margens para críticas divergentes e até complementares. Por exemplo, não seria uma confiança excessiva no mercado via sua precificação? A própria precificação seria justa ou real para perdas ambientalmente irreversíveis, por exemplo? Acredito haver considerações divergentes e conflitantes, sobretudo com a chamada economia ecológica, na indução de arquiteturas mais disruptivas e menos reformistas. Todavia, independentemente do instrumento econômico, penso que simplicidade das regras e clareza dos compromissos são os aspectos mencionados no artigo que penso serem vinculantes para o futuro da política climática global.